Olá, bom dia. Bom dia. Quero em primeiro lugar dar um abraço à Bruna Soares e ao Luís Lima, três queridos alunos do agrupamento de escolas Francisco de Simões, e dizer-vos que é para mim sempre um prazer, uma honra estar convosco, estar com a nossa escola. Bom dia a todos, um abraço a vocês e aos alunos da Escola Francisco de Simões. Estou à vossa disposição, queridos amigos. Bom, a primeira pergunta é, se quisesse descrever o que faz em termos artísticos, como é que o faria? Eu não sei bem descrever o que faço em termos artísticos. É sempre complicado. Os artistas são os seres estranhos. Falam para dentro, falam com eles próprios, respondem por dentro a eles próprios, a variadíssimas questões que a vida lhes coloca. A questões de alegria, a questões de sofrimento, a questões de neutralidade, a questões de preguiça, a questões nervosas. Portanto, descrever o que é que um artista faz, como faz, é sempre uma coisa inesperada. Cada dia, para um artista e cada dia na vida de um artista, as coisas acontecem de forma diferente. E como não há um padrão, essa resposta torna-se complicada, torna-se difícil. Se quisesses simplificar muito, era assim: manhã levanto-me, vou para o ateliê, chego ao ateliê assim um pouco como um zombie, à procura de qualquer coisa que não sei o que é, e às vezes encontro ali numa folha de papel um esboço que comecei, ou de repente salta para a folha de papel um esboço que comecei. Outras vezes eu já estou a trabalhar e, portanto, quando chego ao ateliê, já chego para pegar naquilo que tinha começado no dia anterior. Portanto, descrever como é que é um bocado difícil. Mas esta pequena síntese talvez não te deixe no vazio. Obrigada. Então, a próxima pergunta é: ao longo do tempo, tem mudado de estilo de produção artística ou tem mantido a mesma linguagem? Ora, então, uma excelente pergunta. É assim, ao longo de quase 50 anos, é evidente que se muda. Embora, no meu caso, eu tenha, nos últimos anos, procurado alguma coerência e alguma unidade naquilo que faço. Mas vou-vos surpreender ao dizer-vos que quando tinha um pouco mais do que a vossa idade, eu comecei por ser um artista que fazia experiências de caráter geómetra. Ou seja, eu gostava muito de geometria descritiva e eu começava por ter um cubo, por exemplo, e começava a fazer-lhe projeções ou de sombras ou de outros objetos e depois provocava recortes. E o cubo desmembrava-se de acordo com esses recortes e ficava como um puzzle que eu encaixava, desmontava e depois fazia várias composições, às vezes desmontava em 3, 4 peças, não é? E fazia composições e até os pintava. Era uma escultura, era em madeira e era pintada. E esse período da minha vida, era muito jovem, era entusiasmante, simplesmente ninguém me passava cartão, ninguém me ligava nenhuma. Mas eu ia sonhando com coisas até que ainda hoje considero que seriam bastante interessantes, se se pudessem realizar, e podem, porque hoje a arte é muito mais conceptual, nós podemos pensar o artista e mandar fazer. Não é o meu caso, eu gosto de partir pedra, eu gosto de modelar o barro, etc., que é hoje. Mas naquele cheguei a ter um sonho que era juntar as artes todas. Não entendia bem porque é que aquele era pintor, o outro era escultor, o outro era desenhador. E não entendendo isto, eu achava que cada um era artista. E era tudo.
E cheguei mesmo ao ponto de dizer, eu que não sei música, até quero ser músico, também é arte, e também vou integrar. E como é que eu fazia isso? Fazia isso a pensar em tecnologias avançadíssimas para a época, ou seja, a primeira vez que eu cheguei a um aeroporto no estrangeiro e vi as portas do aeroporto com a minha aproximação abrirem-se e fecharem-se automaticamente. Havia um sensor, eu não sabia o que era, mas parecia bruxaria, mas havia um sensor que abria portas e fechava portas. E eu imaginei logo uma escultura, pintura e música num objeto. E como é que era isso? Era a tal escultura geométrica, volumétrica também, poliédrica, se quiseres, para ser mais preciso, que teria sensores, e que era pintada e que se desmanchava, portanto, tinha as 3 cores primárias, e isto pensando no Mondrian, e hipótese mostrava-vos um quadro de Mondrian e do neoplasticismo de Mondrian, um homem que sintetizou a pintura à sua maior simplificação, usando as 3 cores primárias e mais nada, branco e preto, a ausência e presença de todas as cores, amarelo, magenta e azul. Portanto, a escultura era pintura pela sua composição cromática. Tinha sensores, mas lá dentro tinha um teclado de um piano. E os sensores, conforme os meus movimentos, iam fazer cair, estava dentro da escultura, pesos. Um peso no dó, outro no mi, outro no fá, outro no sol. E começávamos a ter a possibilidade de eu dizer assim, Maestro Bernstein, por favor, dirija a orquestra. E ele punha-se à frente da escultura, tan, 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 e os pesos, conforme estes movimentos da mão, caíam em cima dos teclados. O que é música? Eu não sei, mas parece-me que é uma sucessão de notas harmoniosamente construídas. Ora, esta era uma forma de o vosso patrono, amigo, professor Francisco Simões tinha de encarar a arte quando tinha 20 e poucos anos. Entretanto, um dia interroguei-me sobre estas confusões todas que iam na minha cabeça e disse, voltei até à Grécia para ver o Fídias, para ver o Parténon, para ver a Vênus de Milo, a Vitória de Samotrácia. E eu disse, pois é, aquilo é que era arte, aquilo é que era difícil. Isto é um devaneio. Não era devaneio, mas não há dúvida que aquilo é que era arte. E comecei outra vez nos gregos, até aqui. Não copio os gregos, não sou um grego, eu próprio, penso eu, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, e o meu percurso é este. Foi uma procura nestes termos e até agora. E quais foram as suas maiores influências? As maiores influências. Vamos ver. Uma delas está aqui. Picasso. Quem conhece o meu trabalho diz, não tem nada a ver com o Picasso. E não. Picasso é o Picasso, ninguém tem nada a ver com o Picasso. Picasso é um dos maiores génios da história da humanidade, é um dos maiores da pintura, comparável a Da Vinci, Botticelli, a Michelangelo, aos grandes pintores da história. E é um grande pintor. Outra grande influência... mas o Picasso influencia-me na medida em que o seu desenho, o seu traço é uma coisa maravilhosa, é uma coisa extraordinária. Quando a gente passa horas a olhar, aquilo é um mistério, aquele homem, cada vez que eu olho para um risco, cada risco tem uma força, tem uma magia, tem uma carga, uma intensidade, que é isso que faz existir a arte. Picasso, sem dúvida, é uma influência. E não tem nada a ver com Picasso, mas influenciou-me. Manet,
é outra influência, é um desenhador extraordinário, um pintor extraordinário, e a forma lírica, poética, ao contrário do Picasso, que o Picasso é uma convulsão permanente, a forma poética, serena, calma do Manet também me influenciou. Eu sou calmo, sou sereno, gosto muito de poesia. Na escultura, propriamente, é óbvio que os gregos me influenciaram, nomeadamente o Fídias, que é um escultor marcante. O Miguel Ângelo é incontornável, o Bernini é incontornável, mas mais recentemente o Rodin e o Mayol. Marino Marini também me impressiona muito, e o próprio Giacometti, as mulheres do Giacometti são propostas muito interessantes, as volumetrias femininas do Giacometti são muito importantes. Portanto, este conjunto que citei são talvez aqueles que mais me marcaram ou influenciaram. Não sei se influenciaram, mas que marcaram profundamente. Qual é que acha ser o papel do artista na sociedade? Acha que deve ser interventivo e ter uma palavra? Até que ponto ele pode mudar alguma coisa? Sabes que é muito difícil tirar conclusões e responder conclusivamente a essa pergunta. Eu não separo aqui o artista do cidadão ou dos cidadãos. Eu acho que todos os cidadãos devem tentar interferir na sociedade, evoluir a sociedade, modificar a sociedade, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Todos. Os criadores, artistas plásticos, escritores, atores, músicos, etc., obviamente que quando estão a criar estão a produzir alguma coisa que se destina a essa sociedade. Quer dizer, o que nós fazemos vai ser fruído, usado pela sociedade. E o que nós fazemos pode ter ou não uma mensagem. E a mensagem pode ir em várias direções e ter vários significados. E, portanto, há artistas que se dedicaram mais intensamente a tentar chegar com mensagens junto à sociedade. Há outros que vão fazendo a sua vida normal de artista, normal quer dizer, fazem aquilo que lhes apetece e que vem à cabeça, sem terem uma intenção específica e premeditada de interferir, de mexer com a sociedade. Mexe assim, como o tempo, como as flores, como o sol, como o mar e a lua, embora haja casos, mas não são muitos, em que os artistas, de facto, têm a dizer. Volto ao Picasso. O Picasso tem um trabalho que é de um peso enorme, mas ele fez mais esse trabalho, Guernica, fez esse trabalho mais a pensar no que estava a sofrer e no que o povo estava a sofrer pela invasão desses animais, dessas bestas nazis que estavam a matar o povo em Guernica. Guernica é o nome da cidade. E ele começou, no fundo, a pintar essas bestas, esses animais nazis. E de tal maneira que quando a polícia, o exército, os SS, os nazis lhe perguntaram o que era aquilo, o que era aquele quadro, ele disse, são vocês. São vocês. Aquele cavalo, aquela violência, aquelas coisas todas. É um quadro, marca o mundo inteiro como um grito político. Mas não é um grito político premeditado, é um grito político de um acontecimento. Outro pintor muito importante que marca algumas questões políticas é o Goya. Os desastres da guerra, os horrores da guerra pintados pelo Goya são qualquer coisa dramática. Mas não há um número muito significativo, muito grande,
de pintores que tenham feito uma obra especificamente de intervenção. Intervenção no sentido político, social, no sentido de combate a isto, aquilo, aquilo, com uma intenção. Portanto, acontece na música, e até há a chamada música de intervenção, e nós tivemos alguns homens notáveis em Portugal, cito o meu amigo, saudoso, Zeca Afonso, com as músicas que fez no regime fascista, vocês não sabem bem o que é, eu de vez em quando eu lembro os alunos da escola, era um período terrível, em que nós não podíamos estar a falar aquilo que agora estamos a falar, esta calma, esta serenidade, de estarmos a olhar uns para os outros amistosamente e a trocar ideias, era proibido. Havia uma censura permanente, havia uma violência permanente contra a liberdade. Não havia liberdade, que é o valor mais sagrado que o homem pode ter e defender. Portanto, o Zeca Afonso é o grande exemplo de um artista que intervém. O vosso amigo aqui, eu não me lembro de ter feito nenhum trabalho com uma carga política, ou seja, um trabalho como uma intervenção para mudar, fosse o que fosse, na sociedade. Limitei-me a fazer outra coisa. Em vez de ser os meus trabalhos, eu faço coisas e comporto-me de maneira, e comportei-me de maneira a poder mudar a sociedade. O cidadão. Como professor, transmitindo aos meus alunos, naquele tempo, algumas ideias de liberdade, de democracia, de justiça, e como cidadão, o que me levou a ir 2 vezes à prisão, a ser detido pelos polícias políticos da PIDE, porque não gostavam das minhas atitudes. Mas, tirando isto, queridos amigos, não sou um artista de intervenção. Sou um artista do amor e da poesia. Então, sabemos que no passado, entre outras atividades profissionais, foi professor. Consegue contar-nos um pouco sobre essa experiência? Fui toda a vida professor. Comecei a ser professor com 21 anos, muito novinho, e nunca ninguém me ensinou o que era ser professor, nunca ninguém me ensinou como é que se dava aulas, nunca ninguém me ensinou sequer o que é que eu estava ali a fazer numa aula com uma turma à minha frente. E comecei a ser professor aqui na Ilha da Madeira. E foi extraordinário, porque a Ilha da Madeira, tal como o nosso país, mas aqui talvez mais acentuadamente, existia um atraso cultural, social imenso. Havia um enorme índice de analfabetismo infantil, talvez era o maior índice de analfabetismo infantil da Europa, e só comparável mesmo com os países terceiro-mundistas da África. Mas as pessoas eram encantadoras, as pessoas eram doces, as pessoas os miúdos eram maravilhosos. E então, aí sim, foi ensinar a desenhar, foi ensinar a ler, foi ensinar histórias, foi ensinar a cavar, foi ensinar a plantar morangos, foi ensinar a colher fruta das árvores, foi ensinar a estrelar ovos, foi criar galinhas, foi criar frutas, foi criar abelhas. E com tudo isto alimentar meninos, porque esses meninos até desmaiavam nas aulas. Portanto, comecei por ser um professor que teve que resolver estes problemas. Estes problemas não são propriamente problemas que os professores tenham que resolver. São problemas que a sociedade nem deve permitir, ou seja, que haja meninos com fome e que desmaiem nas aulas. Então, fui professor, fui diretor de uma escola, fiz uma escola que pintava paredes, escrevia poesia, plantavam morangos, cenouras, tomates, tinham galinhas, coelhos, trutas e abelhas. Faziam as próprias tintas com terra e com flores que esmagavam e com plantas que esmagavam e fazíamos assim a nossa subsistência. Mas sabes que esses meninos davam aulas
dávamos aulas que ainda hoje ninguém dá no mundo. Vou-te dar um exemplo. Eles punham umas caninhas atadas para os tomateiros subirem pelas caninhas e os feijões também subirem pelas caninhas. Então aquilo eram estruturas, e nós começávamos a falar de esqueleto com o professor de ciências, eu era professor de desenho, e eu estava a falar de uma linguagem que ainda não existia oficialmente na educação visual, mas começámos a criar uma gramática. Fiz uma gramática da linguagem visual. A cor, a forma, a linha, o ponto, a luz, a estrutura. Até há escultores estruturalistas. Estou-me a lembrar do Gabot, umas coisas de ferro assim penduradas ou assim construídas. O Américo vai-vos pôr aí para vocês perceberem o que é a escultura estruturalista. E estou-me a lembrar que nessa aula eu estava a dar desenho, estava o professor de ciências a falar do esqueleto e estava o professor de trabalhos manuais a construir tudo isto. Portanto, eu descobri uma forma nova e diferente e útil, julgo eu, de ser professor. Foi na Ribeira Brava, aqui na Ilha da Madeira, em 1972. Claro que isto deu-me um estofo, uma capacidade grande para continuar a ser professor quando voltei para ir para o continente. E quando voltei para ir para o continente, eu não tinha que resolver problemas como estes, mas tinha que resolver outros problemas. Vou-vos contar outra história. Eu, professor, tenho muitas histórias para contar, como devem calcular, mas vou contar esta, e está aí uma testemunha. Eu pensei, estes meninos que vão para artes, tal como eu, são meninos que não têm grandes bibliotecas à sua disposição, não têm um agregado familiar com um índice de cultura tão elevado que possam dar-lhes mais suporte cultural. E então, nem sequer tínhamos, nessa altura, programas devidamente definidos no Ministério da Educação sobre História da Arte do 11º ou do 12º ano, ou de História da Arte em Portugal, as cadeiras que havia. As próprias técnicas de expressão e representação plásticas estavam um pouco à nossa livre arbitrariedade. E então eu pus essas turmas desses meninos a trabalhar que nem cavalos, ali, cavalos de trabalho. Sabes como? Eu em casa preparava-lhes as lições, trazia tudo escrito, não havia. Mas depois dizia, meus meninos agora vão fazer isto, e vão fazer aquilo, e vão procurar isto. Dava-lhes bibliografia, vão à câmara, vão aqui, vão acolá. E os meninos cansaram-se. E a dado momento parece que estavam todos zangados comigo. Que eu dava trabalho a mais. Eu não lhes estava a dar trabalho a mais. Eu estava a preparar a entrada deles na universidade. Porque não fora isso, eles chegavam à universidade e perdiam-se. Porque na universidade ninguém liga nada a ninguém. Foi uma profissão muito boa que guarda até ao fim da vida e que não quer perder. Eu sou o patrão da vossa escola. Não, eu sou o vosso professor Francisco Simões. Só quero ser isso. Acha que a atividade artística é ou deve ser um processo solitário? Não sei. Para mim é um processo solitário. Eu sou uma pessoa solitária. Quando saio da minha solidão, sou assim social, expansivo, comunicativo, mas gosto muito de viver sozinho, gosto muito de andar sozinho, gosto de navegar sozinho, e o meu ateliê é um espaço onde eu praticamente passo o tempo todo sozinho. Eu acho que a vida de um artista, de um criador, é sempre solitário. É um caminho que se faz sempre sozinho. É uma descoberta que se faz sempre sozinho. Porquê a arte? Eu procuro encontrar com ela. Eu não sei. Porque a arte.
às vezes pergunto a mim próprio, porquê isto? Porquê a arte? Quando era pequenino, nasci ali no Porto Brandão, sou do vosso concelho, não é? E ia para a praia, para o Porto Brandão. E era um tempo, há um grande escritor, neorrealista, Soeiro Pereira Gomes, que escreveu que havia homens que nunca foram meninos. Ora, eu sou um desses homens que nunca fui menino, porque a vida era tão difícil, as dificuldades, a miséria, a pobreza naquele tempo, que os meninos não podiam ser meninos, no sentido em que a gente vê os meninos, as crianças a brincarem, a terem os seus livros, os seus bonecos, etc. E então eu ia para a praia do Porto Brandão e com seixos e com canas e com madeiras e com arames, eu fazia os meus bonecos, os meus brinquedos, e no inverno, ali o Porto Brandão, assim um vale, e vinha água e vinha lama, e com a lama, com aquele barro da lama, eu fazia bonecos. E eu mais tarde disse, foram as minhas primeiras esculturas, e eu gostava tanto de fazer bonecos, que continuei pela vida fora a fazer brinquedos. Eu hoje faço estes brinquedos todos que vocês conhecem. Porque a arte, sei lá, porque gosto. Acha que a arte deve ser apoiada pelo Estado? Se sim, acha que pode ser comprometida por alguma promiscuidade? Eu vou-te dizer, eu pessoalmente, nunca fui apoiado pelo Estado, nunca pedi subsídios a ninguém, não quero subsídios de ninguém, nunca quis subsídios de ninguém e acho que quero ser independente e quero fazer o que eu quero dizer o que eu quero e não quero estar sob a canga de nenhum poder económico, estadual, político, etc. Quero ser um homem livre, inteiramente livre. E sou. Digo o que eu quero, frontalmente, na cara, não mando recados a ninguém, sou por vezes considerado bruto, porque sou muito contundente e porque digo logo, não vale a pena estarmos com cinismos, nem estar agora em pontas a dançar o balé para dizer, você é um grande vigarista, você é uma pessoa muito ordinária. Não, diz-se assim, com os pés assentes na terra, aquilo que temos a dizer. Cara a cara. Portanto, eu acho que não deve haver. O Estado deve apoiar outras coisas, criar condições para que todos os artistas possam, de facto, desenvolver a sua atividade. Agora, apoiarem a arte nesse sentido em que apoia o artista, tal e tal, depois já sabes como é, há filhos, há enteados, há detestados, há tudo e mais alguma coisa e faz todo o tipo de arbitrariedade e de injustiça. E uma das coisas que a arte não contempla é a injustiça. A injustiça é a desarmonia. A arte é a harmonia, é o equilíbrio. Acha que o momento que estamos a passar, a atravessar coronavírus e essa quarentena, acha que isso pode influenciar nos seus futuros trabalhos? Olha, não sei se o coronavírus influenciou ou não, aqui na Madeira, felizmente, não tem havido, houve pouquíssimos casos, não morreu ninguém, as pessoas andam aqui tranquilas, o governo regional tomou medidas certas, ao contrário daquilo que está a acontecer agora em Lisboa, não é? Que está outra vez a crescer aí desalmadamente o vírus. Na Madeira não. Tenho medo que quando abrirem o aeroporto e quando fizerem este desconfinamento tão apressado, que chegue aqui também à Madeira, mas espero que o governo tenha a sensatez de manter isto com o equilíbrio que teve até agora. Quanto ao coronavírus influenciar, eu penso que o coronavírus, além da pandemia, da peste, da doença, também é uma história um bocado mal contada.
E é uma história que alguns interesseiros, especuladores, etc., tiram partido. Na miséria, na desgraça, há sempre uns abutres. E penso que o coronavírus é alimentado por uma série também de abutres que a gente não conhece. Como é que ele influencia um artista, um escritor? Não sei. Eu penso que vejo as pessoas a correr todos os dias, não via. Vejo as pessoas em fato de treino todos os dias, não via. Não sei se entre essas pessoas vão lá alguns artistas a correr ou não. Eu, por acaso, não vou. Mas, porque eu tenho aqui um centro de artes, estão convidados os alunos de Francisco Simões, os professores, a virem até cá. Um ateliê grande, um centro de artes com museu, com biblioteca, uma residência, um jardim muito bonito, etc. E vou me entretendo por aqui. Mas como ainda estou a montar o centro de artes, pôr as coisas nas paredes, arranjar o jardim, arranjar a minha própria residência, que é uma casa à parte, muito bonita, tem uma capela de 1608, lindíssima. Eu não trabalhei nada desde que vim até agora. Ou seja, desde setembro até hoje, o vosso amigo Francisco Simões ainda não fez um desenho. Tem estado a fazer outras coisas. Mas não foi o coronavírus. Como é que consegue descrever o seu processo criativo? Já vos disse, de certo modo, há pouco, como é que era a minha vida quando ia ao ateliê. Mas vamos ver se eu ainda vos pormenorizo. Há momentos em que eu sinto que tenho que fazer coisas, quero preparar uma exposição, não sei bem o que é de fazer e começo a andar um bocado estranho, um bocado ausente. Eu não falo com as pessoas falam comigo, eu não as ouço, ando muito distraído, as pessoas dizem, pá, és um embirrante, pá. Estou a falar contigo, não me ligas nada, não dizes nada, desculpa, então. Mas eu também não sei no que é que estou a pensar. E dou por mim, de facto, a andar assim uma semana, 2 semanas, assim, tipo estranho. E de repente chego ao ateliê e paz! E nasce qualquer coisa. Portanto, eu andei ali num processo que eu próprio não controlo, que eu próprio não sei, que eu não faço nada nesse sentido e que um dia defini da seguinte maneira. O artista empranha-se a si próprio. É este período. É como uma mulher que está a engravidar. O bebê está a nascer. E depois, um dia, o artista vai parir. É um animal hermafrodito. É aquele que se empranha a si próprio, é macho e fêmea e vai parir a seguir. Portanto, o processo é um pouco este. Sem sabermos como, é como a vida. Nós vamos fazendo o desenvolvimento deste embrião que pode ou não ser uma obra de arte. Sabemos que foi viver para a Madeira recentemente. Podemos perguntar porquê? Pode. Eu, como vos disse, era um menino, professor com 20 e poucos anos e vim para a Madeira. Não é? A Madeira foi muito importante, enriqueceu-me imenso. Eu aprendi muito mais do que ensinei, eu ganhei muito mais do que dei. Portanto, a Madeira foi uma espécie de universidade da vida, foi aquela que me cimentou. Até que, por questões políticas, eu aqui não vou falar de política, porque só falo de liberdade, só falo de paz, só falo de justiça. Mas por questões políticas, ao fim de uns anos na Madeira, em 1975, eu fui embora. Fui para o continente, trabalhei no continente, etc. Mas tenho família na Madeira, tenho 2 filhos na Madeira, tenho 2 netos na Madeira e tenho a minha família. E agora que estou reformado, sinto-me bem, estou pujante, estou forte,
fisicamente, intelectualmente, etc. Mas tenho 73 anos. Vivia numa quinta, numa casa grande, com a cria, com tudo, em Sintra, onde tinha todo este meu património. Obras de arte de vários artistas, as minhas próprias obras de arte, uma imensa biblioteca, alguns objetos interessantes, mas estava ali sozinho. Então decidi, vou para junto da minha família, para não estar sozinho, mas estou sozinho, estou na minha casa, eles estão na casa deles. Sou solitário, já vos disse há pouco. Montei aqui tudo isto para eles, para mim e para a comunidade. Trouxe o meu barco, tenho o meu barco para andar aqui na ilha. A ilha tem um clima extraordinário, é muito bonita, é lindíssima. E eu gosto de estar na Madeira e, portanto, foi uma opção. Tenho pena só de uma coisa, vou-vos dizer, mas é verdade, isto não é fita. Tenho pena de não estar ao pé da escola, ao pé de vocês, e ir lá como costumava ir, não é? Mas estou sempre convosco, da alma e coração. Uma última pergunta antes de ir embora, antes que eu vá, não me esqueça. Como se sente por ser o patrono da escola? Olha, não é uma coisa que eu tenha procurado. Foi uma coisa que inesperadamente aconteceu. E eu tive muito medo e, em princípio, não queria. Porque ser patrono de uma escola é uma grande responsabilidade. Imagina, eu era muito novo nessa altura, já sou patrono há 20 e tal, 30 anos, portanto eu tinha 40 anos. 40 anos é um tipo muito novo. E um homem muito novo, às vezes, pode ainda fazer, também os velhos, pode fazer disparates, não é? E um patrono de uma escola não pode fazer disparates. E, portanto, eu tinha, a partir desse momento, tenho em cima das costas um peso, uma responsabilidade enorme. Porque se eu fizer para aí uma asneira qualquer, se eu me portar mal, se eu tiver uma infelicidade qualquer e me portar mal ou menos bem, vocês dizem assim, este tipo é que é o patrono da escola onde eu andei. Sentem-se envergonhados. Eu tenho que ter muito respeito por vocês todos. E, portanto, aquilo que eu faço na vida tem que ser honesto, tem que ser coerente, tem que ser igual a mim próprio. Não posso fingir. Mas tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa séria, que, no mínimo, não é que vocês se orgulhem de mim, não quero nada disso, mas que, no mínimo, não se envergonhem do patrono da vossa escola. É uma grande responsabilidade. Um beijinho para vocês. Um abraço. Um abraço. Obrigado.